Boa tarde, mamães. Então, a nossa live de hoje será sobre análise de rotina, né? Mas antes de falar a respeito das análises de rotinas, de fazer essas análises junto com vocês, eu queria falar um pouquinho da aula que teve na terça-feira, né? Sobre o choro do bebê e o reflexo das emoções da mamãe. Eu achei essa aula um assunto muito importante, né? Trazer ela aqui para vocês, porque principalmente ali no primeiro mês de vida do bebê, né? O choro do bebê nessa fase é mais constante. Então a mamãe ali ela verificou a fralda, ela verificou se o bebê não está com fome, se não tem nenhum desconforto, né? Se não está com frio, mas mesmo assim o bebê ainda continua chorando. Então quando já se fez tudo, né? O que é esse chorinho inconsolável do bebê? Então, na aula de terça-feira, eu expliquei que esse chorinho tem a ver com a mamãe, né? Falei a respeito da fusão emocional, que o bebê, ele deixa de estar ligado pelo cordão umbilical e passa a estar ligado pelo cordão emocional. Então, esse cordão emocional, se a mamãe não está bem, o bebê também não está bem, né? Tudo que a mamãe sente ali é tristeza, alegria, raiva, ansiedade, medo, euforia. Então, tudo isso o bebê também ele vai sentir, né? Isso também vai afetar o bebê. Então, existem muitas causas que estão ligadas emocionalmente, né? Pelo fato da mamãe não estar bem e que não gera conexão com o bebê, mas que também existe solução, né? O que a mamãe faz ali para o seu bebê é muito importante para que gere conexão. Uma das coisas que eu falei lá é a respeito da insegurança e do medo. O que isso tem a ver com a rotina, né? Quando o bebê ele se sente inseguro e com medo, esse bebê, ele vai... Quando a mamãe está assim, o bebê também sente assim. E quando a mamãe ela está insegura em fazer uma rotina para o bebê, sem saber se está certo, se está errado, e sentir medo, insegurança, o bebê também vai sentir a mesma coisa. E ele não vai conseguir, né, adaptar ao que você colocar para o bebê. O bebê vai se sentir inseguro, né? Então, mamãe, para que o bebê possa sentir segurança e confiança em você, primeiro você tem que passar essa confiança para ele, né? E para estabelecer uma rotina para o seu bebê, isso é muito importante. Hoje mesmo eu estava analisando a rotina de um bebezinho de 2 meses. O que estava acontecendo? Esse bebê estava tendo 4 despertares. E o que eu identifiquei? Que o bebê, o ritual do bebê de sono, ele ia ali das 20h48, que a mamãe começava o ritual, e o bebê ia dormir às 20h56. Então, você observa aí um tempo muito curto para esse ritual. Então, isso quer dizer que o bebê já estava exausto, né? Então, para o bebê não ter esses despertares à noite, o bebê precisa dormir mais cedo. Ele está indo dormir muito tarde. E como que sabemos disso? Por causa, né, desse pequeno ritual, né, que o bebê está fazendo, que a mamãe faz com o bebê, mas que é muito curto e pelo horário que o bebê está indo dormir. Então, isso faz com que afete, né, a noite do bebê. Uma outra rotina também que eu estava analisando, a mamãe fazia a rotina certinha com seu bebê de 11 meses, só que ele estava tendo muitos despertares à noite. Então, ao analisar a rotina, o que nós identificamos? O gasto de energia. O gasto de energia ele estava sendo muito pouquinho, né, para aquele bebê, para que ele pudesse ter energia suficiente, não gastando energia suficiente ali durante a janela de sono. E o que acontecia quando chegava a noite? O bebê não estava cansado o suficiente para dormir, né? Então, aí por isso havia os vários despertares. Então, o que seria o gasto de energia suficiente para este bebê? É praticar as habilidades da idade com ele, é brincar com ele, é deixar ele brincando com algo que prenda a atenção e que ele precise usar a mente, o raciocínio para executar aquela brincadeira, né? Então não é simplesmente deixar o bebê no chão para ele engatinhar para lá e para cá, é passear com esse bebê, né, para ele ver coisas diferentes. Então tudo isso vai ajudar o bebê a gastar a energia, né?
E outra coisa também, analisando uma outra rotina, né, de uma mamãe, a respeito dos despertares também. Tudo ok. Mas o que acontecia por que havia esses despertares? Esse bebê já tem 5 meses. O problema desses despertares era a fome, com 5 meses. O que acontecia? A mamãe alimentava o bebê, só que o bebê ele não tinha uma sequência de alimentação. Ele sempre comia, beliscava, comia um biscoitinho, mamava mamadeira, né? Então não tinha aquela sequência de mamadas, né, durante ali a rotina. E aí, ao perceber que o bebê estava acordando por fome, ela teve que colocar então a rotina de alimentação para ter certeza que o bebê ele estava ficando bem alimentado, né? Então tem várias coisinhas dentro de uma rotina que a gente precisa olhar, a gente precisa observar, mas também a confiança e a segurança que a mamãe tem vai passar para o bebê, né? E o bebê vai se sentir então seguro para que consiga fazer, né, aquela rotina colocada ali pela mamãe. Me conta aí, mamães, que ajuda vocês precisam para a rotina de vocês? Como que tá a rotina? Tem alguma dúvida com relação aos sinais de sono, ao ritual, associações, despertares? Me fala aí que eu vou aguardar vocês. Porque muitas vezes as associações que tem durante a noite, né, não é a associação em si. Ela acaba sendo criada por algum motivo dentro da rotina, né? Porque essa rotina, a forma como colocou a rotina, por exemplo, o bebê ele acorda. O normal é ele acordar com fome. Então a gente alimenta o bebê, brinca com ele, né? E a hora que ele for dormir, não tem nada de errado em dar, né, a mamadeira ou o alimento para ele, desde que não deixa ele dormir mamando. O dormir mamando é que cria a associação. Então, se o bebê ele costuma, né, ele precisa daquilo ali para voltar a dormir, para dormir, então à noite, né, isso vai acontecer também. O bebê à noite ele vai acordar e ele só vai voltar a dormir se for mamando. Por quê? Porque criou essa associação durante o dia, né? Então me fala aí, mamães, qual aspecto da rotina vocês precisam de ajuda? Eu coloquei lá sobre ritual, né? Sobre as sonecas, associações, despertares. Tem muitas mamães que têm dificuldade em reconhecer, né, os sinais de sono do bebê. Os sinais de sono do bebê ele tem 3 fases, né, que são as fases iniciais, intermediárias e tardias. O bom seria que a mamãe reconhecesse, né, os primeiros sinais de sono para que já pudesse desacelerar, trocar de ambiente, mudar de atividades, né, para que o bebê ele consiga relaxar para pegar no sono. Porque se a mamãe esperar o sinal tardio, não dá tempo, né, de trocar o bebê de ambiente, de desacelerar, né, de introduzir ali um ritual para que ele relaxe. Então é uma coisa mais extensa. Se a mamãe esperar ali o último sinal de sono, né, o bebê já vai ficar irritado, já pode entrar assim em efeito vulcânico. E aí, mamães? Estou esperando vocês. Quem aí tem uma rotina para ser analisada? Uma dúvida, né, que eu possa tirar? Me falem aí. Tem uma outra mamãe também que eu analisei a rotina dela. A bebê dela tem 1 ano e 6 meses. Essa mamãe também estava ali com a associação, né, do mamar. E essa associação do mamar, ela não é simplesmente uma associação, né? Ela vem do vínculo que o bebê tem com a mamãe, né? A mamãe trabalha fora, então a única hora que ela via ali de estar com a mamãe era dando mamar. Então nós tivemos que colocar mais qualidade no tempinho, né, que as duas passavam junto. Amanda, os despertares aí tá tenso? Quantos despertares por noite? Ah, então, tá junto com a mamãe, né, Amanda?
Tá sentindo falta de você. A aula que eu dei, né? A introdução da live também de agora é a aula que eu dei na terça-feira. Um resumão, né? Para a mamãe se conectar com o seu bebê. Porque olha bem, Amanda, não é uma associação, né? De você colocar ela na cama e ela não ter despertar. Às vezes a necessidade de estar com você. Lá na live de terça-feira, eu até falei que 30% do seu tempo, sendo de qualidade, né? Só você e ela, já é o suficiente para que, né, ela se satisfaça, ela encha o potinho dela, né? O potinho que ela precisa, que é essa conexão com você. Tem dias que é 2, tem dias que é 4. Então, o que a gente tem que identificar, Amanda, nos despertares? O sono, ele é feito de ciclos, né? Existe ali o ciclo REM e não REM. Então, é entre o sono leve e um sono profundo, né? Então, esses ciclos faz com que o bebê, ele para passar de um para o outro, ele acaba despertando, né? Então, pelo fato do bebê ali, ele despertar, faz com que ele não consiga passar de ciclo. E aí, ele desperta, né? E o que você faz durante esse despertar é que vai mostrar se o bebê vai continuar dormindo ou não. Porque durante essa troca de ciclo, é normal o bebê ele resmungar, é normal ele conversar, é normal ele dar um gritinho, às vezes é normal até chorar. Isso mesmo, né? Então, quando isso acontece, tem que observar. Será que é realmente isso que o bebê quer? Né? No seu caso, Amanda, ir para minha cama? Né? Então, é tudo observado. Se criar um costume de fazer isso, que vira associação, aí já é outra coisa, já tem que ser trabalhado para tirar essa associação, né? Mas aí observar, né? Será que o bebê, ele realmente acordou? Ele realmente precisa de mim? Né? Ou só foi um despertar? Que bom que você gostou da live, Amanda. Aqui, Milene, deixa eu voltar aqui para me ver. Minha bebê faz 5 meses. Dormi a noite toda, agora acorda de madrugada. Olha, Milene, né? Milene, o que você tem que observar? O bebê, quando ele acorda de madrugada, ele pode ser, né, várias coisas, mas 2 coisas que você vai observar. Quanto tempo que demora esse acordar, esse despertar? Me fala aí, quanto tempo? Quanto tempo que o seu bebê ele desperta de madrugada, acorda? Quanto tempo que ele fica acordado? O que você faz? Me fala aí. Amanda, mesmo o seu tempinho, né, sendo pouco com a sua bebê, mas que seja assim, de qualidade, né? Você e ela, sem celular, sem o marido, sem a televisão, né? Um tempo de qualidade. Fiquei em média 1 a 2 horas acordado. Então, o seu bebê é o gasto de energia, Milene. E só volta a dormir se for mamando? Ou não, você dá uma mamar, ele acalma, se aconchega, solta o peito e dorme. Ou ele dorme grudadinho ali, sugando. Me conta aí. Porque quando o bebê ele desperta aí na madrugada, é um gasto de energia. Tá precisando gastar mais a energia do bebê. De madrugada dorme no peito. Então já, né, você criou uma associação. Tudo bem, tranquilo. Mas esse tempo que ele fica acordado, Milene, é gasto de energia. Como que eu vou gastar a energia de um bebê de 5 meses? Né? Então você vai colocar brincadeiras para ele, você vai brincar, você vai estimular as habilidades dele. Tá vindo o salto aí, né?
É 5 meses mesmo, né? Tá vindo um salto aí de 6 meses. Semana que vem faz 5. Olha, semana que vem ele faz 5. Ele acabou de sair do salto de 4 meses. Então você pode praticar todas as habilidades do salto de 4 meses. O que que é? Sentar sozinho, né? Ficar com a barriguinha para baixo, o pescoço tá mais durinho, sentar. Então você pode colocar várias brincadeiras com ele que estimule essas habilidades dele. Passear para ele ver as coisas, né? Na madrugada, quando acorda e fica muito tempo assim, é o gasto de energia insuficiente, tá bom? Amanda, tem uma dúvida. Depois que minha filha começar a ter sinais de sono, qual o tempo que tenho que fazê-la dormir? Amanda, os sinais de sono, a hora que ela dá o primeiro sinal de sono, do desacelerar, ritual e dormir, não pode passar de 30 minutos. Tá? Se passar de 30 minutos, é porque ela ainda não estava pronta para ir dormir. Por exemplo, às vezes a mãe acha que abrir a boca é um sinal de sono. Não, às vezes até a gente abre a boca durante o dia, não é? E não é sinal de sono. É só relaxar. Então tem que conseguir identificar isso aí, né? Se for em pouco tempinho, igual a bebê aqui de 2 meses, ó, em 10, 15 minutos, menos de 10 minutos, menos de 15 minutos, é porque passou da hora. Entendeu? Agora, se for mais de 30 minutos, agiu antes. Então tem que observar direitinho esses sinais de sono para dar tempo de desacelerar e fazer o ritual para colocar para dormir. Milene, você ficou com mais alguma dúvida? Você se identificou com o que eu falei? Me fala aí. Aí ela desperta, mas logo que dormiu. Ayla desperta, mas logo que dorme. Que bom. Amanda, a sua dúvida aqui, ó. Ayla desperta, mas logo que dormiu de madrugada. Por quê? Aí eu não entendi a sua dúvida. Esse pedacinho, né? Me fala aí. São muitas questões para observar em cada rotina, porque uma coisa não serve para outra mamãe, né? Porque cada bebê é único. E eu, como terapeuta, eu respeito, né, a particularidade que cada bebê tem, né? Porque cada bebê é único. Uma sugestão de rotina para uma mamãe não é o mesmo para outra mamãe, né? Porque a gente precisa respeitar a individualidade dos bebês. Amanda, sua outra dúvida que eu não entendi. A Ayla desperta, mas logo que dormiu. Assim. É porque os despertares da Ayla é mais antes da meia-noite. E de madrugada é tipo uma vez. Olha, o que acontece com os despertares antes da meia-noite? O bebê é na questão da janela de sono, tá? O que acontece? Antes da meia-noite, o bebê que desperta, você precisa observar os sinais de sono. Se você colocou ele antes dos sinais de sono, ou se você colocou ele depois, né? Demorando. Será que entrou em efeito vulcânico? Não entrou, tá? E de madrugada uma vez, né? Quer dizer que o gasto de energia está sendo suficiente durante o dia. O que você está fazendo durante o dia? Está deixando ela brincar mais sozinha? Está estimulando as habilidades dela? Tá? Então tem que ser observado essas duas coisas. Sinais de sono. Quanto tempo que está durando a janela de sono dela, Amanda? Da última soneca até ele dormir. Me fala aí. Quanto tempo?
4, 5 horas. 1 ano e 4 meses, né? Não, então tá ok, tá? Observa somente os sinais de sono, tá bom? Os sinais de sono, então, se você tá agindo no tempo certinho, desacelerando, se você tá conseguindo colocar ela para dormir quando ela realmente tá com sono. Combinado? Milene, durante o dia tenho dificuldades para tirar a soneca, ela chora muito. Acho que não consigo colocar para dormir na hora certa. Porém, à noite, antes das 7, ela já dorme. De 7 horas. No caso aqui, Milene, ó, sua bebê dormindo às 19 horas, tá um horário bom, né? Porém, então, para diminuir esses despertares, tenta colocar mais tarde um pouquinho. Para tirar a soneca, ela chora muito. Por quê? Porque existe a janela de sono, né? A janela de sono é o tempo que o bebê passa acordado. Então, por exemplo, ele acordou às 7 da manhã e foi dormir às 9. Então, de 7 às 9 é a janela de sono. Então, por exemplo, o seu bebê de 5 meses, a janela de sono dele, o tempo que ele deve passar acordado é até 2 horas. Então, suponhamos que a sua bebê acordou 6 da manhã. Né? Então, ali ela consegue ficar acordada 2 horas, ela vai voltar a dormir 8. Ou nem isso. Então, até 2 horas ela aguenta ficar acordada. Então, o que acontece, né? Dentro dessa janela de sono? Então, dentro dessa janela de sono, você vai observar os sinais de sono. E aí, no primeiro sinal de sono, você vai colocar ela para dormir de novo. Assim que ela acordar, você vai colocar mais ou menos o tempo de 2 horas, mas observando esse sinal de sono. Por quê? Porque sempre que chora, é porque passou da hora de dormir, ou você está agindo muito rápido para colocar para dormir. E aí ela vai entrar assim em efeito vulcânico, se demorar muito, entendeu? Então tenta prolongar um pouquinho a hora de colocá-la para dormir. Tenta colocar ela para dormir umas, não muito assim. Se ela dorme às 19h15 hoje, tá? Para ela não assustar, 19h30 amanhã. E vai devagarzinho fazendo os ajustes, tá bom? Amanda, sim, cada dia as sonecas são menores. O ideal é que o bebê durma 40 minutos de soneca. Como que eu vou saber se foi satisfatório ou não? Se o bebê acordou bem, né? Se ele dormiu 40 minutos e acordou bem, ótimo, foi suficiente para ele. Agora, se o bebê dormiu 40 minutos e ele acordou irritado, triste, né, querendo dormir mais, chorando, vai lá e prolonga aquela soneca. Tá? É o bebê que vai te falar se foi suficiente ou não. Por nada, Milene. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Eu amei ajudar vocês, né? Eu vi que vocês têm a dificuldade. E aí vocês vieram aqui, tiraram as dúvidas, né? As nossas lives de quinta-feira é isso. Eu vou conseguir ajudar, né? Vocês. E é isso mesmo que está acontecendo com ela, né, Amanda? Então, faz isso, né? Faz as dicas que eu coloquei. A live vai ficar gravada. Então, se vocês quiserem ver as dicas que eu dei, se tiver ficado alguma dúvida, né? Porque às vezes aqui ao vivo a gente não lembra de tudo que precisa falar e perguntar. Se tiver ficado alguma dúvida com relação a essas análises de rotina, coloca embaixo da live que eu vou tirar, né, as dúvidas de vocês lá nos comentários. Combinado? Eu agradeço vocês por estar aqui presente comigo, tá? E espero que quinta-feira que vem vocês estejam comigo novamente para essa live que eu vou fazer de análise de rotina. Mariana, meu bebê de 6 meses, tem sonecas que dorme 40 minutos e acorda feliz. Depois de 20, 30 minutos muda o humor. Sim, acordou feliz, mas precisava dormir mais. Então, daqui 20, 30 minutos, desacelera, Mariana, e coloca para dormir de novo. Se você identificar que é isso que ele quer, tá? O que faz, às vezes, o bebê acordar bem e ficar mal-humorado depois? Alguma mudança da rotina? Ou ainda quer dormir mais, né? Então, tudo é observando o bebê, tá? Observa ele, que ele vai te contar. Todos os bebês, observem ele, que eles vão te contar o que eles querem. Combinado?
Eu que agradeço, meninas, a cada uma de vocês, tá? Um beijo enorme.